Consciência artificial. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo, mas é bem provável que você já tenha sido alvo desse tipo de tecnologia. Já aconteceu de você estar pensando em alguma coisa e aí você resolve buscar nesse buscador mais conhecido aí e de repente, na hora que você digita as 3, 4 primeiras letras daquilo que você estava pensando, logo no começo ali entre as 3, 4 primeiras sugestões, tá aquilo que você pensou. E tô falando de pensamento, não tô falando de falar, tá? Porque quando a gente fala, o celular escuta e muitas vezes ele abre sozinho e sai buscando aí feito louco aquilo que a gente comentou. Eu tô falando de pensamento. Pois é, da mesma forma que essa tecnologia consegue descobrir o que está se passando na nossa mente, ela também consegue colocar coisas na nossa mente. Se ela lê o nosso pensamento, se ela lê o nosso mental, ela também interfere nele. É uma via de mão dupla, tá? E aí você está se perguntando, que tecnologia é essa? Reptiliana ou draconiana. E esses seres se alimentam de energia negativa. E nós, seres humanos, fornecemos para ele essa energia. Nós que estamos constantemente alimentando esses seres, através de sentimentos e pensamentos negativos, que podem ser tristeza, mágoa, raiva, medo, decepção, revolta, indignação. Tudo aquilo que nos tira da paz, da tranquilidade, é energia negativa. E é essa energia que alimenta esses seres. Esses seres estão na quarta dimensão. É a mesma dimensão para a qual nós transitamos quando nós estamos dormindo. É para lá que nosso corpo espiritual se dirige. É na quarta dimensão também para onde a gente vai depois que morre, né? É nessa quarta dimensão que estão as esferas superiores e inferiores também. E esses seres, eles se utilizam de dispositivos e artimanhas para poderem estar captando essas energias. Todo ser humano tem algum dispositivo tecnológico de origem desses seres. Alguns são chips, outros implantes, outros são alguns dispositivos mais poderosos, mais potentes. E esses chips, e esses implantes, e esses dispositivos poderosos, mais potentes, são colocados quando a gente está desdobrado, dormindo. Por isso que muitas vezes as pessoas sonham com extraterrestres, é porque eles foram lá para monitorar, para ver se está sendo feito, a coisa está certinha. Aquelas pessoas que são trabalhadoras da luz, que aí entram médiums, terapeutas, psicólogos, profissionais da área da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas diversos, fisioterapeutas, todas essas pessoas que levam energia positiva, que tiram a pessoa da dor, são alvos desses seres. Há pessoas também que trabalham com comunicação, que levam a verdade, escritores, jornalistas, compositores, pessoas que vêm trazer energia positiva para a gente, essas pessoas também são alvos desses seres, porque elas funcionam como um polo de energia geradora, de energia positiva, que vai reverberando ali para as pessoas que estão no redor. E essas pessoas atrapalham o caminho deles, elas atrapalham, elas são um obstáculo para eles. Então essas pessoas são os maiores alvos. E muitas vezes acontecem situações na vida da pessoa que ela não sabe como recorrer. Ela reza, faz oração de 21 dias, acende vela, faz promessa, uma série de coisas e não resolve. Por quê? Ai, mas é a proteção divina, o meu guia, o meu mentor não está aqui do meu lado? Tá, ele tá aí do seu lado te protegendo sim. Só que a gente tem que entender que os seus guias, os seus protetores, os seus guardiões são seres humanos desencarnados. Logo, eles não têm essa tecnologia toda. A tecnologia que eles têm no plano astral é bem maior, bem mais evoluída do que a que nós temos aqui. Mas não é nem perto da tecnologia desses seres involutivos. A tecnologia deles é como um sinal de fumaça perto da internet 5G. E esses caras, esses seres, têm essa tecnologia ultra desenvolvida. Então, a nossa proteção, por mais boa vontade que tenha, infelizmente ela não consegue, porque ela não é desenvolvida tecnologicamente. E esses seres atuam dessa forma, através desses chips, implantes, hortes, próteses robóticas, inoculação de substâncias no nosso corpo físico e uma série de outras coisas. Além de serem esses pensamentos que muitas vezes eles embutem na gente, aliás, o tempo todo, né? Às vezes a gente tá bem e aí vem um pensamento de tristeza, vem um sentimento que não é bacana, e às vezes a gente não percebe, a gente vai dando asas naquilo, e aquilo vai tomando volume e acabando tomando conta da gente. Isso é gerado por esses dispositivos. Quando as pessoas fazem algum tipo de terapia, tem algumas terapias que removem, teoricamente, esses dispositivos, né? O reiki é uma delas. Mas, na realidade, esse dispositivo ele não é removido, ele é desabilitado. É como se fosse tecnologia de celular, do chip de celular, né? Quando a gente faz portabilidade, a gente não troca o chip. A gente simplesmente, as operadoras mudam a frequência. Então, você fica com um chip de uma operadora, mas utilizando o serviço de outra, porque só houve uma mudança na frequência. E é exatamente isso.
as terapias que a gente conhece, elas desabilitam. E eles conseguem identificar que aquele chip foi desabilitado e aí eles mudam a frequência e ele volta a atuar normalmente. E muitas vezes a gente se sente vigiado, às vezes a gente se sente manipulado, começa a ter dores no corpo que a gente vai até no médico e não tem razão nenhuma, como correntes elétricas, fisgadas, agulhadas. Você vai no médico, faz exame e não tem nada. Algumas pessoas relatam que vêm bolinhas coloridas, riscos coloridos, vão no oftalmologista, não tem nada. Uma série de, às vezes, problemas crônicos de enxaqueca, de dor de cabeça, vai no médico, não tem nada. Sentimentos de menos-valia, de depressão, de baixa autoestima, uma raiva desmedida. E não tem motivo, não tem o porquê. Isso tudo são as armas, são os dispositivos desses seres, que são para quê? Para a gente estar lá constantemente emanando dor, tristeza, sofrimento, baixa autoestima, procrastinação. Essas pessoas que são trabalhadoras da luz, elas têm uma tendência muito grande para procrastinar. Ou seja, elas não poderem mais levar a luz, terem dificuldade a protelarem, deixarem de fazer a coisa ou fazerem num ritmo mais lento. A gente precisa acordar e entender que esses seres estão o tempo inteiro nos rodeando, querendo nos causar dor e sofrimento. Aí você me pergunta, Cíntia, como é que eu faço para me liberar disso? Por ter sido vítima disso, desse processo de procrastinação, de menos-valia, de baixa autoestima, de me sentir vigiada, das coisas estarem dando todas erradas na minha vida, e eu fazendo terapia, autoterapia, fazendo terapia com colegas minhas e nada resolvia, rezando, né, acendendo vela, pedindo proteção, até que um dia um dos meus guias, os meus guardiões, virou para mim e falou assim, olha, você canaliza um andromedano, um extraterrestre, pede ajuda para ele. E foi aí que eu desenvolvi em parceria com o Sherman. Sherman é um dos integrantes do Comando Ashtar e que eu trabalho em parceria com ele, eu canalizo as mensagens dele desde 2020. E aí eu falei, vou conversar com o Sherman. E aí eu falei, Sherman, me ajuda, me dá uma ferramenta aqui para eu poder me libertar disso. E aí ele pegou e falou assim, ok. E aí ele me deu uma parte dessa ferramenta, que é a estrela de Sherman, para que a gente desenvolvesse juntos essa ferramenta. E aí eu desenvolvi, e aí ele virou e falou assim, agora você vai começar a aplicar isso em outras pessoas. E é esse trabalho que eu venho fazendo há 2 anos. Essa ferramenta, ela levou mais ou menos 1 ano em processo de aperfeiçoamento, tá? E ela promove a remoção de chips, de implantes, de fios, cordões, cabos que eles instalam no nosso mental, na base do nosso pescoço, no início da nossa coluna. Eles trocam... por exemplo, no caso do olho, tá? Isso tudo que eu tô falando é no campo espiritual, tá? Não é no campo físico. Eles trocam, às vezes, o nosso olho e colocam um olho biônico. E aquele equipamento, aquele dispositivo que eles instalam no nosso corpo etéreo, às vezes ele tá tanto tempo lá que a energia dele, a vibração dele acaba interferindo no nosso corpo físico e gerando doenças. Por isso que às vezes as pessoas veem bolinhas coloridas, listras, vão no médico e não tem nada. Então essa ferramenta remove chips, implantes, órteses, próteses robóticas, substâncias que são colocadas na nossa corrente sanguínea, faz o resgate de corpos sutis, porque às vezes acontece deles aprisionarem um dos nossos corpos e fazerem como se fosse uma marionete. Por isso que às vezes a gente se sente meio perdido, sem rumo. Eles resgatam fazem clones da gente e colocam em outras dimensões. E nessas dimensões, esses clones não são legais. Eles provocam situações de muita dor, de sofrimento nas pessoas, essas coisas. E essa energia, né, ela é multidimensional. Então, aquele clone que tem a sua cara é o agente causador daquilo tudo. E essa energia, ela faz o quê? Ela vai ultrapassando as barreiras multidimensionais e chega em você. Então, às vezes, você está pagando pato, recebendo uma carga energética gigantesca de uma coisa que nem foi você que fez. E sim, de um robô com o seu rosto. E eles também atuam, essa ferramenta também trabalha com a limpeza do DNA e do RNA. A gente tem que entender que no nosso DNA, a gente carrega as informações genéticas dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, tudo. E eles conseguem o quê? Mapear possíveis doenças que estão ali registradas no nosso código genético e aceleram o processo de instalação para que essa doença se instale no nosso corpo físico. E no nosso RNA ficam gravadas as vivências de vidas passadas. Eles conseguem mapear as vivências mais traumáticas e gerar na nossa vida atual situações semelhantes àquele trauma. Para quê? Para poder, quando essa situação funcionar como um gatilho, para trazer a dor e o sofrimento não só dessa vida, mas das vidas anteriores também. Então, a gente precisa começar a falar mais abertamente sobre a interferência desses seres. Tá? E entender que eles influenciam sim, não só no coletivo, mas também no campo individual.
Então, se vocês tiverem interesse, vamos marcar aí para vocês fazerem essa estrela de Sherman, tá? Se vocês quiserem mais informações, tá aí no meu site, que eu coloquei aí, aqui em cima, vocês podem acessar. E qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta holística multidimensional e canalizo mensagens de Sherman, um andromedano integrante do Comando Ashtar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Beijo de luz, fiquem com Deus.